Olá, gente querida! Como é que você está? Que bom nós estarmos aqui mais uma vez falando sobre um livro indicado por um seguidor. Foi uma seguidora que indicou esse livro. E quero agradecer imensamente pela lembrança, também que ela trouxe de falarmos a respeito desse livro. Ame a você mesmo e permaneça casado. Gente, é um livro muito cheio de detalhes, de questionamentos, de olhar para si, de você prestar atenção naquilo que você é e no que você levou para dentro da sua relação afetiva. É um livro muito bom, eu acho que não apenas para as pessoas que estão em processos de separações, não apenas para as pessoas que estão com um casamento, definhando, mas pessoas também que têm a intenção de casar, para chegar numa relação muito mais fortalecida, muito mais engajada, muito mais consciente do que é uma relação, de conjugalidade, desse compromisso, que é o casamento. Então é um livro muito bom, eu acho que vale a pena. E ela traz questões também, porque quando ela fala, ame a si mesmo, é esse olhar muito para si, para aquilo que você é e aquilo que você carrega. Então são pontos importantes de nós observarmos, tá? Então, muito obrigada, viu, seguidora, que indicou esse livro antigo, tá, gente? Esse meu livro aqui, gente, olha, é de 2010. Então, olha só, eu já tenho 14 anos desse livro, tá? É um livro mais antiguinho mesmo, tá? Mas muito bom. E o livro começa falando, a respeito da sua própria experiência, de como o casamento dela estava ruim, de como a relação com o seu parceiro estava distante. E isso trouxe um novo olhar para ela. Opa, será que é isso mesmo, casamento? Será que essa é uma relação mesmo que eu posso falar que eu tenho um parceiro, uma parceira, e que isso realmente é validado como casamento? E ela começa a perceber esse distanciamento, que já não existe mais esse contato como antes, como ali no início daquela relação. E ela traz essas reflexões e ela começa a ter uma busca para mudar essa relação. Por isso que esse olhar, e permaneça casado. Existe, gente, dentro do nosso trabalho com casais, um novo olhar para isso, Quando existe um processo de separação, é tão importante nós trazermos, a construção dessa relação, de como foi, os passos, que foram seguindo, as mudanças de ciclo e a necessidade de fazer um novo contrato dessa relação. Nós podemos casar com a mesma pessoa várias vezes. Então esse livro mostra, que ela casou de novo com o mesmo marido. Ela teve a possibilidade de passar pelo processo de autoconhecimento, pelo processo de uma separação, que muitas vezes a separação, esse tempo de separação, passa a ser um processo de libertação, de reencontro, de buscar se conectar com você. Quantas vezes as pessoas casam e esquecem da sua individualidade? Tudo é casal. Aí, quando os filhos chegam, fica toda a energia direcionada ali para o filho. O marido já não tem mais tanto espaço. E a individualidade dessa pessoa, ela já não sabe nem para onde que tá. Ela se perdeu. E muitas pessoas, quando os filhos vão embora, quando esse casamento está desgastado, essa pessoa ela não tem sentido mais na vida. Porque durante todos esses anos ela foi direcionando a sua vida para o outro. Então esse processo de resgatar-se, esse processo de olhar para você. E ela coloca, vários pontos importantes, relevantes, para que as pessoas possam realmente amar a si mesmo. E é um processo. Como nós fazemos em processo terapêutico de casal, em terapia de casal, nós vamos observar antes,
de como era essa pessoa antes do casamento. Então nós vamos buscar o quê? As histórias da família de origem. Porque nós vamos crescer com várias crenças, com várias situações, e aí nós levamos também adiante essas crenças que nós aprendemos na nossa família de origem. Então muitas pessoas vão para o casamento. Qual é o nome do livro? Esse aqui, olha. Ame a você mesmo e permaneça casado. Tá bom? Eu não sei se é a Carla ou se é a Marília que tá aí. Ok? Então, gente, é tão importante quando nós vamos traçar um tempo de vida ali, né, daquela pessoa, daquele casal. Como que nós precisamos resgatar essas histórias. Às vezes as pessoas elas estão vivendo dependentes. Às vezes são pessoas que estão buscando outros caminhos, através, né, de pornografia, de bebidas. Então, resgatar essas histórias para nós compreendermos, tá? A questão de uma frieza, né? Ela fala muito sobre isso, é algo que estava no casamento dela, essa frieza, né? Esse distanciamento emocional entre ela e o esposo. Esse momento também de nós prestarmos atenção, tá, gente? De sentimentos que não foram elaborados, sentimentos que estão ali guardados e às vezes nós estamos o quê? Ressentindo. Nós estamos vivendo ressentimentos de sentimentos que não foram elaborados. E aí, nesse processo de buscar verbalizar, de buscar aceitar e reconhecer esses sentimentos, né, ou essas emoções não elaboradas. Ela fala muito também da importância do diálogo, de ser, né, de ter ali uma comunicação muito aberta, muito objetiva, muito profunda e também muito respeitosa. Então a comunicação, que eu vejo que é uma base ali dentro do casamento, e que essa comunicação ela começou dentro da relação da própria autora, começou a ficar muito falha, né? Eram respostas rápidas, às vezes em algum momento agressivas, de forma incompreendida, porque você não me escuta, porque você não me ouve, você não presta atenção no que eu falo. Então esse distanciamento também traz, né, essa falta de comunicação traz esse distanciamento na relação. E um ponto que eu acho e eu considero importantíssimo, né, que é a criança ferida. Então, a autora, ela relata ali uma parte boa ali do livro para falar sobre a criança ferida, para falar sobre essa criança traumatizada que vai adiante, né, e leva consigo, né, as suas dores e as suas projeções. E às vezes coloca ali, naquele parceiro, algo que não foi suprido na infância e que ninguém vai suprir. Então, como que é importante fazer esse resgate dessa criança, acolher essa criança, liberar perdão, o que for necessário fazer, para que essa criança ela fique ali acolhida e curada, para que seja uma parte também da sua relação que está sendo curada. Então é um livro que fala também, né, sobre as crenças que vão limitar o nosso olhar em relação à conjugalidade. Então, quais são as crenças que eu carrego? O que eu aprendi sobre casamento? O que eu aprendi sobre sexo? Sobre dinheiro? Né? Sobre homem? Sobre mulher? O que eu aprendi a respeito disso? Tá? Ei, Ana, querida, bom dia! Que bom você estar aqui. Então, gente, como que essas crenças também, né, têm uma força dentro da nossa relação. E gente, nós somos muito crentes mesmo. Nós carregamos várias crenças dentro da gente e vamos levar isso adiante. Então, esse resgate também da sua história, das suas crenças, dos aprendizados que você teve, né, com os seus pais, ou os responsáveis, ou as pessoas que estiveram ali com você no seu desenvolvimento. Uma pergunta que ela traz, que eu acho também, né, importante. Para que você casou? Se você tem um relacionamento hoje, né, um casamento, para que você casou?
Ah, eu casei porque fulano tinha que me fazer feliz, porque eu queria fazer alguém feliz. Ah, porque foi uma forma de sair de casa. Foi um momento que eu achei que era oportuno, porque o fulano é uma pessoa super bacana. Na época a gente se gostava muito, se respeitava muito. Então, qual que é a consciência que você tem da sua escolha em casar? Para que você casou? Hoje existe essa mesma condição quando você coloca eu casei porque eu gostava dele, o seu gostar hoje está como? Então, nós projetamos muitas vezes na nossa relação as nossas dores. E às vezes a gente casa por achar que o casamento é um lugar de curar as nossas feridas. Que só colocar ali aliança, de ter um lugar com aquela pessoa que eu escolhi, que as minhas feridas serão curadas. E isso não é verdade. Então, como que fazer esse resgate das situações do passado, de fazer um encontro com você, com a sua história e realmente para que você casou? Tem um sentido. Talvez você não saiba, né, de uma forma tão ampla, para que você casou. Mas dentro de você tem uma resposta. Ah, eu casei porque ele era rico. Eu casei porque foi a única pessoa que gostou de mim e eu fiquei com medo de ninguém mais gostar. Ah, eu gostei dele porque ele me tratou de uma forma diferente que ninguém tinha me tratado. Então, traga essa resposta para você. Mas entenda que casamento não é para fazer o outro feliz. Você precisa ter esse cuidado a respeito de felicidade. E o outro vem para complementar aquilo que você já tem. E da mesma forma, ao contrário. Não case, não, porque eu vou casar porque eu quero fazer o fulano feliz. Você vai contribuir para a felicidade ou para a infelicidade dele, mas não coloque isso como a grandiosidade, porque você também não vai conseguir suprir essa felicidade do outro, porque ele também tem as suas próprias feridas, tá? Então, é um outro ponto também que ela coloca, né? Esse lugar da importância de saber e entender para que você casou. Quando nós vamos fazer um trabalho de terapia, né, de casal, existe um contrato inicial ali da relação, né, para que você casou e o que te chamou mais a atenção dessa pessoa. Aquilo que te chamou mais a atenção nessa pessoa pode ser aquilo que vai te distanciar dela também. É tão engraçado, né? Ah, eu gostava de fulano porque ele era engraçado, ele me fazia rir. Aí foi passando o tempo, né? Construções foram feitas, né? Mudanças de pensamento e tal. Enfim. Aí depois você fala assim, não, eu comecei a achar ele bobo. Não, muito infantil. As brincadeiras dele, ele era até engraçado assim, mas não, ficou bobo demais. Então isso, né? Aquilo que era o chamativo, a admiração, passa a ser ali o distanciamento na relação. Então, se você acha que quando você casou, o que te chamou a atenção foi a pessoa ser engraçada, né, ou a pessoa divertida, criativa, isso também pode ser ali um distanciamento depois na relação, tá? Ela coloca também um ponto que eu acho relevante, de homens, mulherzinhas e mulher macho. Muitos homens, né, foram criados ali por mães mandonas. E ali ele acaba se tornando um homem mais fragilizado. E ela usa o termo, tá, gente? Homem mulherzinha. Aquele homem mais feminino. E aquelas mulheres macho, que é o termo também que ela usa, né? Que são aquelas mulheres masculinas, independentes. Eu não preciso do homem. E como que isso entra em atrito, né? Porque o lugar do masculino está na mulher. A mulher, ela fica muito mais no masculino. E o homem fica mais também no feminino. Então isso gera um desgaste também na relação, porque eles estão ali, né, fora de sintonia. Então prestar atenção, né, nas suas escolhas ali como mulher, de ser independente, de querer fazer tudo sozinha, de não pedir ajuda, acaba também, né, um enfraquecendo o outro dentro dessa relação, tá? Ela coloca também um outro ponto, a questão da entrada de um terceiro, de um amante na relação.
E coloca a importância de olharmos que os três, né? O traído, aquele que trai e o amante, são três pessoas que não conseguem ter uma conexão verdadeira com o outro. Então, tem aquele casal. Então, o casal tá aqui e o amante tá aqui. Essa pessoa que trai, tá, gente? Ela vai buscar naquele terceiro, muitas vezes, a ausência de algo que ela queria no marido. E a esposa, né? Vou colocar aqui mais para ficar mais didático. E a esposa vai buscar nesse amante, né, algo que falta aqui. Só que esse aqui, gente, o marido, ele já fez uma autotraição. Ele já traiu em algum ponto, né, nessa relação, mas principalmente consigo. E o que ele faz? Ele traz esse distanciamento, ele faz um distanciamento. A esposa sente essa ausência e vai buscar nesse outro. E na verdade, gente, são três pessoas que não conseguem ter profundidade. Não conseguem lidar com os seus sentimentos. Então, eu fico ali com aquela pessoa, eu acho que eu estou sendo preenchida de alguma forma, que algo está acontecendo, mas na verdade não. É só mais um na história, tá? E esse processo, né, de encontrar e fazer com que a traição aconteça dentro do casamento é algo também que vai mexer na relação, que vai trazer uma crise, trazendo, né, a possibilidade de gerar a mudança, né, tanto a continuidade quanto a separação. Mas a entrada desse parceiro, ela dá uma saculejada aí na relação. Opa, tem alguma coisa que a gente precisa fazer, tá? Então, isso também é um processo muito doloroso, porque vai além, né? Quando entra uma terceira, por que a gente deixou isso acontecer? Né? Então, muitas vezes a dor da traição fica ali marcada no casamento. Tem pessoas que separam após essa questão da traição, tá? Mas outras pessoas conseguem entender que esse momento era importante para que o casamento pudesse realmente ter um novo olhar e um novo valor. A separação, dentro desse processo, que ainda não aconteceu o divórcio, mas esse processo da separação, primeiro existe esse distanciamento emocional nos parceiros e pode ser um ponto de libertação. Pode ser um ponto, gente, importante para que as pessoas possam recuperar uma relação. Olha que bacana essa possibilidade que nós temos dentro do nosso casamento. Opa, eu estou em processo de separação. O que nós vamos fazer? Eu já não aguento mais. Tá muito difícil. E ela relata uma história que o aniversário do marido foi assim, um marco na história do casamento. Né? Era o aniversário do marido e o marido chamou algumas pessoas, né? Só que eles não estavam bem na relação. Para que ele foi fazer isso? Para que esse marido foi chamar, né, os amigos para ficar dentro aqui de casa e eu tendo que servir essas pessoas? Eu tenho que ser simpática para essas pessoas, sendo que não tem nada disso dentro da relação. O nosso casamento não está bom. E aí começa, né? Ela traz essa sinceridade para o casamento e ela coloca realmente, olha, tá muito difícil. E aí eles começam a buscar essa ajuda, a esse encontro consigo mesmo. E aí, nesse processo, as pessoas começam a olhar as suas próprias limitações, os seus fracassos, as suas idealizações. Eu achei que eu ia casar com um príncipe, que eu ia morar num castelo. Né? Ontem eu estava vendo uma reportagem de um marido, né, que ele falou assim, eu queria dar um castelo para fulana. Falei, gente, quanto ideal, né? Então, nós temos que trazer o quê? Para a realidade. Não existe príncipe encantado. Até porque também, gente, para existir príncipe, você tem que passar por alguma dificuldade. A princesa, ela passa por alguma dificuldade para até que o príncipe chegar, passar por montanhas, vales, monstros. Tem que lutar muito para chegar na princesa. E a princesa tá com algum problema, né? E depois chegou ali, pronto, e agora? O que a gente faz? O príncipe chegou e a princesa tá aqui. Então fica sempre no lugar, esse príncipe sempre fica no lugar do perfeito e do salvador. Então traga também isso. Qual que é o real do meu parceiro? Qual que é a realidade que eu tenho a respeito dele?
E olhe para você o tanto que você também foi irresponsável nessa relação. Você ficou a desejar. Você só deu 20% ali da sua relação, da sua responsabilidade, e você está querendo colocar 80% para aquela pessoa. Eu acho que existem momentos onde você não está bem, às vezes você está num processo depressivo, que você consegue entregar só 20 e o outro vai fazer os 80. Mas sempre isso não pode acontecer, tá? E aí, ela coloca também que nesse processo de separação é uma realidade que se mostra. É a verdade nua e crua. Então, isso fortalece a relação, mas principalmente a si mesmo. Então, nesse processo de olhar para si, de autoconhecimento, na busca do amor próprio, isso vai fazendo uma conexão muito maior com você e com a sua história. E até mesmo com a sua escolha. Para que você casou? Com fulano de tal. Tá? Ela coloca a importância de Deus na história. A questão da fé, da espiritualidade, da forma como você precisa se conectar com algo muito maior que venha te fortalecer. Então, ela coloca a ideia, né, alguns pontos, né, sobre Deus, sobre a fé, e como que isso ajudou também ela a ver como algo muito importante dentro desse processo. E quando o casal tem essa unidade na fé, eles ficam também mais fortalecidos. A questão do perdão, quando for necessário, né, se teve uma traição, precisou ali, né, daquele perdão, esse lugar do perdão, gente, ele traz e ele começa a trazer a cura para a relação. E aí, a cura acontece. Então, eu peço perdão porque eu achei que você tinha que me fazer feliz, eu te peço perdão porque eu te traí, eu peço perdão porque eu menti, eu escondi dinheiro, eu te peço perdão porque eu fui uma mulher macho. Várias situações para você perdoar e liberar o perdão. Ó, e ser perdoada, desculpa. Tá? Porque o perdão precisa ser ali dos dois. Então, tem situações que o outro vai pedir perdão e você também vai pedir perdão. E quando, né, existe esse movimento, gente, eu acho que é um momento também muito de humanizar a sua história, de humanizar um casamento, de que não existem, né, pessoas perfeitas, não existem casamentos perfeitos, mas nós iremos fazer dar certo. Nós, com a nossa parceria, a nossa cumplicidade, o nosso respeito, a gente vai fazer dar certo. Então, esse lugar, né, e ela coloca, né, que quando se casa, né, igual eu falei com vocês, né, quando tem ali um casamento, a energia toda vai ali pro parceiro, né, vai pro casamento, vai pra relação. E a pessoa esquece de si mesma. A pessoa esquece de quem ela é. Quantas separações, divórcios acontecem e a mulher, principalmente a mulher, tá, gente? Dentro do que eu já vejo. A mulher, ela fica muito mais perdida do que o homem. Então, dentro, né, de várias histórias, para que eu vou me perder? O casamento pode ser um grande encontro com você, porque o outro nos ajuda muito. O outro nos coloca como espelho. Opa, deixa eu prestar atenção aqui nas minhas questões, nas minhas raivas, né, nos meus medos, o que esse outro aqui está podendo me ajudar. E o parceiro contribui muito para o seu crescimento. Nós temos a oportunidade de aprender muito nessa relação. Então, quando a gente vê esse processo, né, da mulher ficar perdida, do marido ficar perdido, porque realmente ela esqueceu de si. Então, quando a autora coloca, né, que quando existe essa possibilidade, esse olhar para amar a si mesmo, você tem uma grande possibilidade de continuar casado. A importância de se aprofundar em si mesmo e se aprofundar na relação com o parceiro, onde a verdade precisa prevalecer, onde a fé pode existir, o perdão ele começa a transformar a relação e ali começa um processo de cura que é possível você casar de novo com a mesma pessoa. Então, são encontros com você, com as suas histórias, com suas dores, com suas limitações, com seus fracassos, com as suas potencialidades, com aquilo realmente que faz sentido para você.
Então, traga, né, esse movimento de autoconhecimento, traga esse movimento de olhar para você, para que você continue tendo uma relação saudável com o seu parceiro e com a sua parceira. É possível ter um casamento saudável, é possível ter um casamento funcional. E eu preciso, a partir desse momento de entrega, de coragem, tá, gente? Porque nós iremos olhar muitas vezes para as nossas dores. Às vezes eu tive um pai muito ausente e eu esperei ali, naquela outra pessoa, que ele pudesse suprir aquilo que só o meu pai poderia suprir. Então, nesse processo de autoconhecimento, eu vou colocar as minhas dores no seu devido lugar e eu vou direcionar as minhas dores no seu devido lugar. Não é o meu marido, não é a minha esposa que tem que suprir algo que eu direcionei para os meus pais. Então, requer muita coragem e muita humildade nesse processo do autoconhecimento, de trazer para você. Ela coloca um termo também muito interessante, que é a ideia do iceberg. O que é o iceberg, né? É uma pontinha que está para o lado de fora e algo grandioso, né? Por baixo dessa água, né? Do gelo. E aí você chega, né, numa relação com algo aparecendo aqui, pouquinho. Só que quando você vai mesmo nesse processo, você se aprofunda nesse processo, você vê que grandes coisas precisam ser mexidas, precisam ser vistas, tá? Então, é algo grandioso e é algo que vai mexer muito com a gente. Por isso que é um processo que muitas vezes as pessoas não querem mexer. Pô, vai doer demais esse trem aqui, gente. Não vou ficar com isso, não. Então, deixa eu ficar do jeito que tá. Vou separar que é melhor. Vai dar menos trabalho. Né? Ah, não, eu vou separar porque fulano já decidiu, eu acho que já não tem jeito mais. Não tem, né, essa coragem, essa humildade para olhar para as suas próprias dores. E como que isso fragiliza a relação. Porque se eu não sei o que eu sinto, se eu não olho para os meus fracassos, para as minhas dificuldades, como é que eu vou ser verdadeiro com o outro? Se eu não sei da minha dificuldade de comunicar ou de ouvir o que o outro tem para me falar, como é que eu vou lidar com essa relação? Então, eu preciso mesmo ter a coragem e a humildade para olhar para mim. Até para que eu venha me aceitar como eu sou, uma mulher humanizada, imperfeita, uma mulher comum. Sou especial não, gente. Ninguém é especial. Tá? Todo mundo é humano e imperfeito. Então, mas eu preciso me amar como eu sou. Existem dificuldades que eu posso melhorar. Existem fragilidades que eu posso acolher e buscar melhorar. Então, se eu tenho uma dificuldade de conversar com pessoas, eu vou aos poucos. Se eu tenho uma dificuldade em falar de uma maneira muito mais profunda sobre os meus sentimentos, eu vou aos poucos. Eu não vou mudar da água para o vinho, mas eu posso fazer com que muitas mudanças aconteçam na minha história. E eu preciso ser verdadeira comigo mesma, porque é assim que dá certo. A verdade nua e crua que eu preciso olhar. E isso vai fazer com que eu tenha uma segurança, autoestima, amor próprio, autoconhecimento, e eu vou me fortalecer dentro dessa relação, sabendo que eu vou escolher aquele outro, aquele parceiro, aquele marido, aquela esposa todos os dias. Casamento é isso. Eu escolho estar com você todos os dias. É uma escolha diária. Apesar de você ser assim, assado, tananã, nananã, mas eu escolho você. Então, esse livro mostra muito a humanidade do ser humano, as nossas feridas, os nossos fracassos e como muitas vezes nós colocamos na relação afetiva projeções das nossas ausências. Projeções da nossa infância de querer um príncipe encantado que vem me salvar na torre e que venha matar vários dragões no meio do caminho. E eu vou ficar lá plena esperando alguém me salvar. Não faça isso com você. Você já é grande. Então, esse livro traz, né, a força que cada pessoa tem dentro de si. O reconhecimento de validar quem você é.
Então, ame a você mesmo. Traga esse amor por você. Pratique o auto-amor todos os dias, para que a sua relação também venha a ter qualidade. Quando você olha para você, você se fortalece. Quando você olha para você, você reconhece as suas escolhas e valida cada escolha. Eu lembro que uma vez, eu já contei, alguém já deve ter escutado isso, tá, gente? Uma mulher, né, casada, tava falando muito mal do marido, né? E ela falava assim: porque ele é um cavalo, porque ele é um cavalo, nananã, porque ele é ruim, nananã. Foi falando, né, denegrindo ali a imagem do marido e ela chamando ele de cavalo. E aí eu falei com ela assim: eu não sabia que você era uma égua. E aquilo ali, ela tomou, né, um choque, né? Porque, ó, se eu tô falando que ele é um cavalo, eu sou o quê? Então, é para você refletir também, porque quem escolheu o seu marido foi você. Então, valide a sua escolha. Reconheça o seu potencial de escolha. Se você fala mal do seu marido, você está falando mal da sua escolha, da sua capacidade de escolher uma pessoa para você. Então, tome cuidado para não denegrir a imagem do outro, porque assim você está denegrindo a sua. Então, traga a responsabilidade pelas suas escolhas, traga a responsabilidade de um casamento, vou colocar o termo aqui, tá? Fracassado. Mas dentro desse processo, o que eu posso fazer com que esse casamento não termine? Eu quero permanecer casado, eu não quero me divorciar, mas um casamento horrível, péssimo, o que eu posso fazer? O primeiro ponto é amar a si mesmo. E amar a si mesmo requer um processo profundo de autoconhecimento que precisa de coragem e humildade. Não é um processo fácil, mas se você acredita que um casamento pode ser saudável, funcional e que é algo que você quer para você, faça isso. Vale a pena quando nós queremos permanecer nesse casamento. Então, buscar a si mesmo é importante também que não somente você, mas o seu parceiro também busque a si mesmo. Tenha o autoconhecimento para ter, né, um equilíbrio ali, tá? Em prol dessa relação, ok? Então, ame a você mesmo e permaneça casado. Um ponto super importante para que as relações fiquem saudáveis e que sejam verdadeiras, funcionais, saudáveis. Existe sim essa grande possibilidade e que depende muito de você amar a si mesmo. Ok, gente? Que bom! Mais um livro finalizado, passado aqui para vocês. Se vocês quiserem, tenham um livro, tá, gente? É um livro muito bacana. Tem outras questões que ela coloca aqui, mas eu quis trazer realmente pontos importantes para reflexões, né? E trazer, né, esse poder que é um processo de autoconhecimento, de você permanecer casado, amando a si mesmo. Uma excelente semana para vocês, fiquem com Deus e na próxima quarta teremos mais um livro bem interessante também. Aguardo você. Um beijo grande, gente!